gostaria de convidar aqui à frente os nossos irmãos Luiz e Cleici. Alguns a chamam de Cleici, mas é Cleici, não é isso, Cleici? Gostaria de chamar aqui o Davi César, a Júlia Aguiar e a Daliane Cardoso. Por favor. Queria também convidar aqui à frente o pastor Fábio, que me auxiliasse neste momento importante, tomasse o seu lugar aqui. O pastor Fábio é pastor da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, terceira igreja presbiteriana, quarta igreja presbiteriana. Sempre que tem um espaço ou está de férias, ele nos visita, irmãos. É grande amigo do nosso irmão Rodrigo, membro da nossa igreja, e hoje ele nos dá a honra de participar de um momento histórico. Antes de proceder com as perguntas, que já foram combinadas, então vocês não estão nervosos, eu queria tecer alguns comentários que muito alegraram o meu coração ao longo da semana e ao longo dos 4, 5 meses de aulas que nós tivemos juntos. Talvez pareça um número pequeno, mas diante do Senhor, uma alma vale muita coisa. E talvez para você estas pessoas sejam frutos da pregação do pastor Renan. Eu tenho uma pequena parcela nisso. E eu quero marcar isso aqui como testemunho para a vida dos que assistem esse momento. Nós temos 2 adolescentes aqui, gente, Davi e Júlia. Eles são frutos, sim, da pregação do púlpito, mas eles são muito mais fruto da pregação do café da manhã, do almoço e do jantar com seus pais. Ao longo destes 5 meses de aula, eles testemunharam da importância e o valor da pregação no seu lar. E eu quero louvar a Deus pelos pais de vocês, pelo compromisso que eles tiveram em apresentá-los diante do Senhor quando crianças, e agora de ver o fruto do seu trabalho, uma decisão pessoal de vocês, de assumir um compromisso público com Jesus e com a sua igreja. Pais, não tenham por pequeno o trabalho e a missão de educar seus filhos no caminho do Senhor. Vejam o fruto do trabalho de alguns dos nossos irmãos. Luiz e Cleici já ouviram o Evangelho na infância, Luiz não. Chegaram em João Pessoa aparentemente por acaso. Se dirigiram a uma igreja batista, a igreja batista na qual eu nasci, cresci até a minha adolescência. O pastor os apresentou, o pastor Isaac Pereira Correia, ele está aqui. Cleici, procurando uma igreja próxima da sua casa, veio à nossa igreja numa quinta-feira, achou que não tinha ninguém. Quando ela entrou, havia lá atrás, na última sala, um grupo de irmãs que oram todas as quintas-feiras. Essas irmãs apresentaram a Cleici o Evangelho. E ela está aqui há quase 1 ano com seu esposo, louvando a Deus e dando frutos que glorificam o Senhor. E nós louvamos a Deus pelo trabalho das nossas irmãs, a pregação delas. Nós temos Daliane. Daliane é a irmã do nosso irmão Araoni. Daliane certamente me ouviu pregar algumas vezes, mas não mais do que ela ouviu o seu irmão pregar o Evangelho ao seu coração. Em momentos difíceis de sua vida, foi o Evangelho que a sustentou, foi o Evangelho que a transformou numa serva de Jesus Cristo. Foi este jovem, irmão dela, que lhe pregou o Evangelho de Jesus Cristo. Não depende apenas de mim, irmãos. Na verdade, não depende de mim. Também não depende de você. Mas o trabalho da pregação do Evangelho é compartilhado e é dividido com todos os cristãos. Eu prego 1 vez por semana por trás desse púlpito, 2, 3, mas eu prego na minha casa diariamente, e você deve fazer o mesmo, na certeza de que no tempo certo o fruto virá, e nós vamos louvar a Deus pela salvação
dos pecadores. Amém, queridos? Tome isto por exemplo, ore por isto. Tome isto e faça disso uma missão. Alcançar os que estão perto, alcançar os que estão longe, com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu vou dirigir algumas perguntas aos batizandos hoje. Um detalhe, Julinha foi batizada na infância e ela está aqui para professar sua fé. Ela está aqui, irmãos, para dizer que o que os seus pais fizeram na infância aconteceu no seu coração para a glória de Deus. Então nós vamos dirigir algumas perguntas aos batizandos, pedindo a Deus que este momento os abençoe e cele os seus corações para a glória de Deus, mas também que abençoe a vida da igreja. Amém? Vocês acreditam num único Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, o Criador de todas as coisas; Deus Filho, o Salvador dos pecadores; e Deus Espírito, doador de vida e de nova vida aos nossos corações. Vocês acreditam na santa palavra de Deus, Antigo e Novo Testamentos, e a tomam por única regra de fé e prática? Vocês se reconhecem diante de Deus, da igreja e da palavra de Deus como pecadores que não podem salvar a si mesmos e que carecem da ajuda divina? Sim ou não? Vocês reconhecem a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador de vossas vidas? Prometem seguir a liderança desta igreja local, pastor, docente, presbíteros, regentes, desde que eles estejam sob a liderança desta palavra? Graças a Deus por isso. Ao longo de 5 meses, nós estudamos todas as doutrinas básicas da nossa fé. E por avaliação do pastor da igreja, eles mostraram, irmãos, conhecimento do Evangelho e experiência com o Evangelho. Eu queria pedir que o nosso pastor Fábio orasse por esse momento. E queria convidar o nosso irmão Diogo para estar aqui ao meu lado direito. Diogo, que foi professor deles ao longo desse semestre, para abraçá-los logo depois do batismo. Por favor, meu irmão. Oremos ao Senhor. Amado Deus e bendito Pai, Deus sustentador, Deus que guarda e que vela por todos nós, nós nesta hora, Senhor Deus, te damos graças por cada uma destas vidas e as apresentamos diante de Ti. Sabemos que foi o agir do Espírito Santo de Deus usando homens e mulheres santas para levar a mensagem da Tua palavra, para que ela encontrasse guarida no coração. Assim, Senhor Deus, Tu os resgataste, os redimiste, Tu os preservaste da condenação eterna, trazendo-os para a vida. Obrigado. Assim, Senhor Deus e amado Pai, praze-te em trazer sobre elas todas as sortes de bênçãos espirituais e, com o auxílio do Espírito Santo, sustentá-las, guiá-las. Por favor, Jesus. Dirigir, Senhor, fortalecer e animar na fé, para que jamais se desviem para a direita ou para a esquerda, mas que permaneçam firmes diante do Senhor, seguindo a Tua palavra. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos e agradecemos. Amém. Eu vou batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o amém, todos nós vamos dizer juntos. Amém? Amém. Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Amém. Luiz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Cleici, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daliane, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda ao Senhor por esse momento. Ela foi batizada na infância.
Eu queria que eles se virassem à igreja. E eu queria que vocês recebessem os nossos irmãos no corpo de Cristo, mais uma vez, com a graças a Deus.